E quando vossos filhos vos perguntarem: que significa este ritual? Respondereis: esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Vou repetir de novo o versículo 26 e 27. Diz assim: e quando os vossos filhos vos perguntarem, preste atenção, que significa este ritual? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, santa, poderosa, benigna. Pedimos que no nome de Jesus, tua palavra nessa manhã possa penetrar fundos nos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra, que teu Espírito Santo seja o nosso professor e mestre. Dá-nos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito e que no nome de Jesus, nossos corações nessa manhã sejam encontrados como terra boa na tua presença. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A Páscoa cristã. Bom, veja que essa palavra aparece quando no Egito o Senhor então determina na sua 10ª praga, depois de já ter lançado outros 9 juízos sobre os egípcios, no 10º juízo, há alguns historiadores, alguns estudiosos da palavra, que argumentam, de que Deus tenha determinado 10 pragas, porque assim ele feriria 10 deuses adorados no Egito, e que o 10º deus seria o próprio Faraó, visto que na cultura egípcia, Faraó é Deus. Então, o último deus que deveria ser destronado dos egípcios era o próprio Faraó, o que é bastante simbólico para nós, visto que o Faraó é um homem, e esse homem se colocando no lugar de Deus. Para quem viu, esteve aqui nos últimos cultos, está entendendo o recado, amém? Poucos, poucos, que pena. Mas o último Deus precisava ser destronado. Não é à toa que Faraó, esse homem, também precisava ser destronado. Então, nós vemos esse termo aparecendo em Êxodo 12, 27. Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. A palavra que aparece aqui no original, traduzido, do português, a nossa palavra do português, ela vem do latim, mas no original aqui do hebraico, seria Pessa, e Pessa, em tradução livre, seria a passagem. A passagem. Este é o sacrifício da passagem do Senhor. Mas a passagem aqui não é a passagem de Deus passando sobre o Egito, ou do anjo de morte passando sobre as terras do Egito, mas é a passagem do povo de Israel. O livro de Êxodo representa isso, essa saída. Êxodo quer dizer isso, saída, a saída do povo de Israel do Egito. Essa passagem, então, da Páscoa tem esse simbolismo. Que passagem é essa? A passagem de um povo que era escravo para se tornar um povo livre. E a passagem cristã, a Páscoa cristã, a simbologia da condenação do pecado e da justificação pela fé em Cristo Jesus. Da morte para a vida. De homens desolados por conta do pecado e abandonados à própria sorte, a um povo que agora tem vida e esperança em Cristo Jesus. Então essa é a passagem, nós também passamos por isso. Passamos da escravidão que tínhamos antes no pecado por uma vida livre em Cristo Jesus. Passamos da condenação certa por culpa do nosso pecado para um povo que agora é justificado pela fé em Cristo Jesus. Passamos de um povo que esperava a condenação e a morte para um povo que agora aguarda a vida eterna. Então, louvado seja Deus pela Páscoa, que nós também celebramos. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, antes de entrar no conceito ainda,
Essa palavra toca muito ao meu coração, ainda mais por hoje ter o privilégio de ser pai, quando diz: e quando vossos filhos vos perguntarem, quando seu filho, sua filha perguntar para você, o que significa papai a Páscoa, o que significa mamãe a Páscoa, o que você vai dizer para ele? Bom, a resposta está pronta para nós, né? Ficou mais fácil, né? Porque a resposta ele diz: este é o sacrifício da passagem, da Páscoa, da pecha do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. E aí você vai dizer para o seu filho, para a sua filha, essa é a passagem, é o sacrifício de passagem do Senhor, que deveria decretar juízo sobre nós por conta dos nossos pecados, mas entregou seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que através do seu sangue nós fôssemos perdoados e salvos. É isso que você vai dizer para o seu filho, é isso que você vai ensinar para o seu filho. E essa passagem também nos traz uma importância, que ele diz que isso deve ser um memorial que deve permanecer. Versículo 24 fala: observareis isso como um estatuto perpétuo. Perpétuo. Há pouco tempo atrás, aqui na igreja, em um domingo de ceia, nós explicamos um pouco do porquê isso. Eu vou ter que repetir aqui, então peço novamente que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, aqueles que estavam aqui. Mas por que essa palavra é importante? Por que o versículo 24 tem para nós um sentido especial? Porque como o povo de Israel tinha essa ordenança do Senhor, visto que isso é um estatuto, é um mandamento, e um mandamento você não discute, um mandamento você obedece, o povo deveria então obedecer e observar esse mandamento perpetuamente. Então, todos os anos, na passagem do ano, o povo então deveria celebrar a passagem do Egito para Canaã, a passagem da escravidão para a liberdade. Todos os anos, então, eles deveriam fazer o quê? Sacrificar um cordeiro, e a semelhança daquele cordeiro que foi morto lá no Egito, isso no início do capítulo 12, isso aparece a partir do versículo 11, para você acompanhar isso na sua Bíblia, aparece a partir do versículo 11, ainda no capítulo 12, quando um cordeiro deve ser morto e o seu sangue deve ser aspergido sobre os umbrais das portas, como a marca do sangue. Então o povo ali começou a compreender que o pecado, ele exige punição. O pecado necessita da justa punição, porque do contrário Deus não seria justo, não é verdade? Imagina só, se Deus então premiasse o injusto, o próprio Deus seria injusto. Se Deus não fizesse nada a respeito do pecado, esse Deus não seria um Deus justo. Porque como Deus, sendo justo, ele precisa trazer a justa punição para o pecado. E a ofensa do pecado é uma ofensa contra o Criador da vida. A ofensa do pecado ofende a moralidade e a santidade de Deus, o autor da vida. Então, a justa punição para essa ofensa é o quê? A morte. Então, se Deus é justo, ele precisa determinar a justa punição para o pecador. Para esse crime, qual é a punição? A morte. A condenação eterna. Aqui o povo começa a perceber que seu pecado tem uma punição de morte. E isso passa a ser um estatuto permanente. Isso vai fazer todo sentido para nós. Mas primeiro eu quero tentar conceituar Páscoa com vocês. Bom, para nós cristãos, o que seria então a Páscoa enquanto esse conceito teológico? Páscoa cristã, a liberdade da escravidão do pecado, não da escravidão braçal, do trabalho forçado dos judeus naquele período, mas a liberdade da escravidão e o perdão de Deus ao homem pecador através do sangue de Cristo e a morte de Jesus, que aplaca a justiça de Deus, tomando o nosso lugar e morrendo a nossa morte, e a ressurreição de Cristo, que confere aos seus filhos
agora lavados e purificados do pecado pelo seu sangue, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Fique tranquilo, se você não decorou, não precisa decorar, eu vou explicar cada pedaço, tá bom? A gente vai partir em alguns pedaços, eu vou fazer uma explicação breve aqui para você compreender isso. Primeiro, a liberdade da escravidão do pecado. Porque, assim como nós lemos no capítulo 12, do verso 23 ao 27, assim como o povo de Israel estava escravo no Egito, o autor de Hebreus vai falar que tudo o que aconteceu no passado são sombras do que haveriam do porvir. Então, essa escravidão do povo de Israel representa para nós a escravidão do homem no pecado. Todo aquele que peca se torna o quê? Escravo do pecado. E assim como o povo escravo sacrificou um animal para Deus, Deus então deu seu filho como oferta de sacrifício por nós, homens pecadores, escravos do pecado. Então, tudo naquele momento, lá no Egito, tem um valor, né? Eu sei que os irmãos aqui mais experientes na caminhada cristã sabem bem isso, mas aqueles que estão começando agora, é importante que você entenda isso. Aquele momento que aconteceu no Egito tem um valor, um significado muito precioso para nós, porque tudo aquilo é uma comparação com aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Então veja, por isso que hoje, 2000 anos depois da sua morte, nós também, como um memorial, relembramos a morte do Senhor Jesus na cruz. Por quê? Para nos lembrar que nós também éramos escravos. Como assim, pastor? Que negócio é esse de escravidão? Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que peca se torna escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, se você peca e Deus é justo, Ele precisa determinar a justa punição sobre você. E que punição seria essa? A morte, a sua condenação. Mas a segunda parte do nosso conceito diz: o perdão de Deus ao homem pecador através do sangue de Cristo. Do sangue de Cristo. Veja o versículo 12 de Êxodo, capítulo 12, veja o versículo 12 até o versículo 14, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os homens como os dos animais, e executarei o quê? Juízo. Deixa eu fazer uma pausa aqui, abre um parênteses aqui, antes da gente continuar a leitura. Executarei juízo. Entendam os irmãos, quando nós falamos do sacrifício de Jesus naquela cruz para os perdidos, para aqueles que não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, nós não estamos falando apenas da manifestação do amor de Deus naquela cruz. Guarde isso. Nós estamos falando, sim, da manifestação do amor de Deus naquela cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós entendemos bem isso, amém? Mas é importante compreender que naquela cruz estava sendo celebrado não apenas o amor de Deus de maneira perfeita, porque Cristo Jesus é a expressão perfeita do amor de Deus, mas também perfeitamente o juízo de Deus. E essa eu acho que é uma parte que muitas vezes a gente não internaliza bem isso, e na hora de apresentar o evangelho a um perdido, a gente acaba esquecendo de mostrar para ele o quanto a cruz é algo terrível. O quanto a cruz é algo terrível, porque a cruz expressa toda a maldade do meu pecado e a justa punição do meu pecado. Então, outro dia eu estava conversando com um irmão, acho que foi na classe nossa de novos, a gente estava conversando sobre os filmes. E eu falei para os irmãos, falei, olha, eu hoje tenho dificuldade de assistir A Paixão de Cristo, por conta daquelas cenas, né? Os irmãos já devem ter visto o filme A Paixão de Cristo. E eu tenho dificuldade de ver o filme, por conta da crueldade ali com Jesus. E a gente estava conversando sobre os filmes de Jesus, né?
Inclusive o Ressurreição, que é o que eu acho o melhor de todos que já fizeram sobre o assunto, e a gente estava falando sobre isso. E nesse ponto que a gente estava conversando sobre a paixão de Cristo e quanto é terrível ver aquelas cenas, embora seja terrível, o que eu preciso compreender quando eu assisto aquilo? Ainda que seja um filme, mas a representação do texto bíblico, do quanto foi terrível e do quanto é terrível os meus pecados. E do porquê a necessidade do tamanho sacrifício, ainda que seja difícil para mim encarar aquela cena. Ali estava celebrando o juízo de Deus, assim como no Egito. Deus declara: eu executarei juízo, o juízo pelos meus pecados. E ele fala sobre todos os deuses do Egito: eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiveres. A marca do sangue. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então, aqueles que forem marcados pelo sangue, então serão livres da morte. E este dia será um memorial para vós, e celebrareis como uma festa ao Senhor, como um estatuto perpétuo através de todas as gerações. Glória a Deus por isso. Por quê? Por quê, pastor? Por que é tão importante isso e essa festa? Porque quando João Batista vê Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 29, e olha para Jesus vindo ao seu encontro, e João aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem entenderam, elas compreenderam a analogia de João, a comparação de João. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro cujo sangue é derramado para nos livrar da morte. E isso deve ser para nós um motivo de festa, de alegria, porque o seu sacrifício nos libertou da escravidão, o seu sacrifício nos perdoa dos pecados, o seu sacrifício nos garante vitória sobre o último inimigo. Qual o último inimigo a ser vencido? A morte. 1 Coríntios capítulo 15. Então, continuando ainda no nosso conceito, a terceira parte diz assim: é a morte de Jesus que aplaca a justiça de Deus. Espero que você tenha já entendido bem isso. A morte de Jesus naquela cruz representa o que para mim, pastor? A manifestação perfeita do amor de Deus na pessoa de Jesus. Porque eu não merecia nada daquilo, mas Ele deu por amor. Mas também representa para mim a manifestação perfeita do juízo de Deus, porque os meus pecados são terríveis e eles ofendem a moralidade e a santidade de um Deus que é justo. Então a justa punição está celebrada ali também. Tomando o nosso lugar e morrendo a nossa morte. O autor de Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 10, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, eu acho essa passagem um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Toda a palavra é maravilhosa. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe nessa passagem, que talvez você não tenha percebido. Quando no versículo 8 ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus precisa provar alguma coisa para alguém? Deus precisava provar alguma coisa para você? Ele é Deus. Mas ainda assim ele provou o seu amor. Por quê? Porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ainda éramos seus inimigos.
Olha como é que essa passagem é bela. Podia ser que alguém fizesse alguma coisa para demonstrar amor por quem? Por um amigo, sim ou não? Você provavelmente já fez coisas para demonstrar o seu amor por um amigo. Agora, e por alguém que é seu inimigo? E por alguém que ainda é seu inimigo, mas você faz um gesto de amor? Porque Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos amar. Antes da fundação do mundo, Ele decidiu nos amar. Por isso Ele tomou um gesto quando ainda... Como se... O que eu quero, talvez, explicar em outras palavras é... Não existe uma negociação aqui. Não existe uma tentativa de barganhar com você o seu amor. Deus não fez isso porque aí então você passaria a amá-lo e os dois poderiam conviver bem juntos. Não, Deus não tinha. Que isso, pastor? Ah, mas Deus já sabia. Assim como Deus já sabia aqueles que também não iriam amá-lo e ainda assim Ele o fez. Então explica isso para mim. É um amor imensurável, ou seja, é um amor que não se pode medir. É um amor imerecido, porque a gente não fez nada. Na verdade, o que a gente fez, como eu já repeti aqui várias vezes ao longo desse sermão, merecia, era a condenação. Então, que texto belo, que amor sublime, que graça maravilhosa e imerecida. Deus provando o seu amor por nós. E por último, quando nós falamos e a ressurreição, porque não fica só na sua morte naquela cruz, mas a palavra de Deus diz que Jesus é o primeiro a ressuscitar. E a ressurreição de Jesus confere a nós, que agora somos filhos de Deus, porque agora nós somos lavados e purificados pelo seu sangue, amém? A esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Então, assim como o povo de Israel, após sair do Egito, caminhou pelo aquele deserto e foi difícil a sua trajetória, nós vimos aqui mais cedo com a irmã Sônia, mas caminhou pelo aquele deserto também com uma esperança de dias melhores, de um futuro próspero, de uma terra que emana leite e mel. E nós agora saímos da escravidão e caminhamos por essa terra, carregando também uma esperança, mas a nossa esperança é muito mais excelente do que a deles, porque nós caminhamos para Canaã celestial. E ele diz isso, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer, porque primeiro Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E depois ele continua, mas na verdade, isso a partir do verso 20, 1 Coríntios 15, mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo o primeiro entre os que faleceram, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Glória a Deus por isso. Irmãos, essa passagem deve nos confortar em todo o tempo da nossa caminhada cristã em direção a Canaã celestial, mas eu também quero chamar a sua atenção aqui de nós nos alegrarmos nessa passagem pela certeza de que cada um que morre em Cristo um dia há de herdar a vida eterna. Em Tessalonicenses, Paulo fala aos Tessalonicenses que isso fosse motivo de consolo mútuo no meio da igreja, que a igreja usasse essas palavras para se consolar. Por quê? Porque assim como todos morrem em Adão, fiquem tranquilos, igreja, quando nós perdemos um ente querido, uma pessoa que amamos, assim como essa pessoa morreu, à semelhança de Adão, todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Então, o que é a Páscoa? Talvez de uma forma mais simples.
A Páscoa é o pecado que exige uma sentença de morte. E a morte é a morte eterna. Mas é Jesus que pagou essa dívida. É Jesus o Cordeiro morto, o Cordeiro pascual, por todos nós. Como diz Romanos 6,23, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esta é a verdadeira mensagem de Páscoa, que há salvação para nós, a vida eterna para nós, a liberdade para nós, a justificação pela fé para nós, a vida em Cristo Jesus. Glória a Deus pelo Cordeiro Pascual que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Que esse Cordeiro te abençoe, abençoe teu lar, tua família, tua casa também seja marcada pelo precioso sangue de Jesus, que não haja sobre ela praga alguma, que chegue à tua tenda, à tua família, mas que tua família possa celebrar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos cantar um hino, e enquanto nós cantamos essa canção, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, poderá vir aqui ao altar, poderá entregar ao gasofilácio. Não. Ei, som. Ô, Ian, coloca para nós aí, por gentileza, a projeção aí do hino 396 do Cantor Cristão. Passar sufoco, vão passar com classe, né? Com